Vencer é sempre bom, independente do adversário, independente das circunstâncias. Mas existem algumas vitórias que elas servem para lembrar ao torcedor santista de que o brilho e o peso dessa camisa jamais serão esquecidos ou perdidos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Deem essa força pro canal, rapaziada. Deem essa moral pro canal para que a gente possa continuar crescendo e levando o Santos adiante. Fechou? Eu conto com a ajuda de vocês. O Santos venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão e essa vitória ela foi construída em cima do brio e do peso que tem a camisa do Santos, porque todas as probabilidades elas estavam contra o Santos. Porque o Santos jogava contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro um dos melhores times do campeonato, um dos times que apresenta o melhor futebol dentro do Campeonato Brasileiro, e o Santos envolto de muita dúvida. Porque o Santos venceu o Juventude por 3-1 jogando no Morumbis e foi uma partida muito ruim coletivamente do time do Santos que deixou a desejar. E depois desse jogo começou um burburinho nos bastidores do Santos de que o Kleber Xavier sairia para o São Paulo poder assumir. E de lá para cá, do jogo contra o Juventude para cá, vão aí 6, 7 dias já. Nesse ato de tempo, muito se falou que o São Paulo iria assumir o time do Santos, que o São Paulo já estava no Brasil, que o São Paulo já estava acertado, e de que o Kleber Xavier ele cairia independente do resultado entre Santos e Cruzeiro. E o Santos foi a campo envolto de muita dúvida. O Kleber Xavier ele faz algumas mudanças no time do Santos. Ele traz o Rincon de volta para o time titular, ele traz o Guilherme de volta para o time titular, ele saca o Tiquinho, coloca o Neymar de falso 9, coloca o Rolézer para jogar na meia, abre o Guilherme e o Barreal pelas pontas. E quando eu vi a escalação do time do Santos, eu até entendi a proposta que o Kleber Xavier ele tinha para esse time do Santos. Jogar nos contra-ataques, jogar em cima dos erros do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um time que tem um trato muito bom com a bola. O Cruzeiro é um time que preza pela posse de bola. Mas o Cruzeiro ele gosta muito mais de jogar nas transições rápidas, com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, com o Wanderson. Então o time do Cruzeiro é um time que ataca muito os espaços deixados pelo time adversário. Então se o time adversário for para dentro do Cruzeiro, o Cruzeiro vai aproveitar os espaços deixados pelo time adversário. E quando eu vi a escalação do Santos, eu pensei justamente isso. O Kleber Xavier ele vai procurar se defender para sair nos contra-ataques, com o Guilherme, com o Barreal, com o Neymar, com o Rolézer, ligando essas três peças lá na frente. E o que a gente viu no primeiro tempo foi simplesmente um amasso. Foi um amasso. Nós vimos um time jogar futebol e o outro time completamente perdido no que ele tentava fazer dentro de campo. Porque o Santos, ele mostrou que ele não sabia qual era a sua proposta dentro de campo. O Santos não sabia se defendia para sair nos contra-ataques ou se ele tentava ficar um pouco mais com a bola para frear o ímpeto do Cruzeiro. E o Santos não fez absolutamente nada disso dentro do primeiro tempo. O Santos foi empatado dentro do primeiro tempo e o Cruzeiro se aproveitou de todas as fragilidades que o Santos demonstrou no primeiro tempo. E o Cruzeiro, ele poderia ter saído do primeiro tempo. O Cruzeiro poderia ter ido para o intervalo ganhando de 2, de 3, de 4, e não seria um resultado anormal. Muito pelo contrário, seria um resultado completamente justo. Porque o Cruzeiro dominou o primeiro tempo do início ao fim. O Cruzeiro dominou todas as ações do jogo, o Cruzeiro criou chances, o Gabriel Brazão fez um milagre numa cabeçada do jogador do Cruzeiro depois de uma cobrança de escanteio. Para mim, até agora, a defesa do Campeonato Brasileiro, essa defesa do Brazão, o Brazão vem jogando demais, vem agarrando demais. Eu já disse aqui e repito, o Santos só não está em um momento pior por conta das suas individualidades e por conta do Brazão, porque o Brazão ele vem catando muito, ele vem agarrando muito. Então o Cruzeiro, ele amassa o Santos no primeiro tempo. O Santos não teve controle de jogo, o Santos não conseguia dar sequência às suas jogadas. O Santos, em determinado momento, ele teve até mais posse de bola que o time do Cruzeiro. Olha só para vocês verem. Mas era uma posse de bola infrutífera, uma posse de bola que não surtia efeito, uma posse de bola em que o Santos tinha no seu campo de defesa, porque o Cruzeiro sufocou o Santos. O Cruzeiro colocou o Santos nas cordas e o Santos não sabia como sair. Porque o meio-campo do Santos estava travado. O meio-campo do Santos não conseguia dar prosseguimento às jogadas. O meio-campo do Santos era um meio-campo pesado, eu posso dizer. Não, obviamente, no sentido literal da palavra, mas o meio-campo em que não tinha tanta rapidez para fazer o jogo fluir. Porque o meio-campo do Santos que foi a campo ontem é um meio-campo um pouco mais
lento, eu poderia dizer, porque é o meio campo de mais técnica, o meio campo em que preza um pouco mais pela posse de bola, pelo jogo curto. E esse jogo para o Santos ontem, ele poderia ter funcionado, mas ele mostrou que era um jogo em que não servia para o Santos na partida de ontem. Esse jogo de toques mais curtos, de aproximação, que o Santos já demonstrou em outros jogos. Enfim, se o Santos não conseguia sair de trás, o Santos não conseguia sair de trás, o Santos não conseguia ligar os contra-ataques, o Santos não conseguia dar prosseguimento às suas jogadas, até que o Cruzeiro chega ao seu primeiro gol com o Fabrício Bruno. Um erro do Luizão, na minha opinião. O Luizão, ele começou o jogo no lugar do Luan Pérez que sentiu antes da partida, não foi pro jogo, e aí o Luizão, ele entra como titular na zaga do Santos ao lado do Gil. Uma falha do Luizão que deixou o Fabrício Bruno subir sozinho. O Fabrício Bruno só teve o trabalho de ajeitar o corpo e cabecear. Fez 1-0 pro time do Cruzeiro. Um resultado justo pelo que o Cruzeiro apresentou no primeiro tempo, mas injusto pelo tanto de chances que o Cruzeiro criou. O Cruzeiro poderia ter saído do primeiro tempo, como eu falei, vencendo por 2, 3, 4-0. E aí vem o intervalo. Veio o intervalo e nesse intervalo o Kleber Xavier ele ganhou uma sobrevida dentro do Santos. O Kleber Xavier ele ganhou uma sobrevida no cargo de treinador do Santos, no comando técnico do Santos. Por quê? O Santos vai a campo com a seguinte formação: Brazão, Mike na direita, que aliás fez um baita jogo, e eu vou falar disso depois. O Mike na direita, Luizão e Gil formando a dupla de zaga, com o Souza na esquerda. Na volância, o Rincon de primeiro volante, o Gabriel Bontempo de segundo, o Rolízer na meia, o Neymar de falso 9, Guilherme aberto por uma ponta e Barreal aberto na outra. O Santos foi a campo com essa formação. E aí, no intervalo de jogo, o Kleber Xavier, ele muda. O Kleber Xavier, ele saca Barreal, Rolízer e saca também o Tomás Rincon. No lugar do Tomás Rincon entrou o Zé Rafael, uma mudança que já era esperada, porque o Rincon ele não deu o ritmo necessário que o Santos precisava no primeiro tempo, já estava amarelado. E aí vem as duas substituições que eu tenho certeza que todo torcedor do Santos, ele torceu o nariz. Porque o Kleber Xavier saca o Rolízer e o Barreal, coloca o Cabadeiro e coloca o Tiquinho Soares. E como o próprio Lucas Mussetti disse no canal dele, no Instagram dele, em que ele nos informa muito bem o dia a dia do Santos, foram trocas impopulares, foram substituições impopulares, principalmente porque o Kleber Xavier, ele saca o Rolês e ele deixou o Guilherme no jogo. E o Guilherme fez um péssimo primeiro tempo, O Guilherme não acertava os passes, o Guilherme não conseguia dar prosseguimento à jogada. O Guilherme, ele não conseguiu dar profundidade para o ataque do Santos. O Guilherme até voltou para recompor, né? Isso nós precisamos ser muito justos em todas as análises que nós fazemos do Guilherme. O Guilherme é um jogador que se doa bastante em prol do time, ele volta para ajudar a marcar. Enfim, o Guilherme até quase deu uma assistência no final do primeiro tempo para o Neymar, em um gol que o Neymar perde cara a cara com o Cássio, que poderia ter feito falta. Né? Enfim, mas foi isso. O Guilherme ele fez um péssimo primeiro tempo. E o Kleber Xavier sacou o Rolês e ele deixou o Guilherme. E pouca gente entendeu a proposta que o Kleber Xavier ele quis trazer para o Santos no segundo tempo. Porque quando ele coloca o Cabadeiro numa ponta e o Guilherme na outra e traz o Neymar para a meia, era nítido e claro que o Santos ele iria apostar na velocidade, que o Santos ele iria apostar nos espaços deixados pelo time do Cruzeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, querendo ou não, essas substituições, elas melhoraram o time do Santos. O Santos, ele ganhou mais duelos no segundo tempo, o Santos foi mais combativo, o Santos teve mais presença no meio-campo, o Santos conseguiu ter mais posse de bola e criar situações no segundo tempo, porque o Santos ele foi mais perigoso que o Cruzeiro no segundo tempo. O Santos poderia ter vencido o jogo por 3-1, por 4-1, porque o Santos teve chances claras para fazer os gols. O Santos teve à sua mercê as chances mais claras do segundo tempo. E aí o Santos consegue chegar ao seu primeiro gol. E esses dois gols do Santos, tanto o primeiro quanto o segundo, eles precisam ser muito bem destrinchados. Porque nós já falamos aqui em outros vídeos de que o Zé Rafael tá muito mal. Sempre que ele começava como titular do Santos, o Zé Rafael ele não vinha de boas exibições. O Zé Rafael até ajudava o Santos na parte de recomposição, ajudando na defesa, fechando os espaços, mas com bola no pé o Zé Rafael tá muito mal.
Zé Rafael não vinha entregando aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. E o detalhe do primeiro gol do Santos, e aí nós precisamos destrinchar esse primeiro gol muito bem, é o seguinte, de que quem começa a jogada do primeiro gol é justamente o Zé Rafael. Em uma bola que o Santos retoma do Cruzeiro, o Cruzeiro tenta sair jogando, sai jogando mal, a bola cai no pé do Zé Rafael, o Zé Rafael limpa a marcação do time do Cruzeiro, sai de um, sai de dois, entrega para o Bom Tempo, e aí o detalhe desse gol do Santos é de que o Bom Tempo, quando recebe, ele já recebe fazendo aquele domínio orientado, virando para frente, né? E aí ele serve o Cabadeiro na esquerda, Cabadeiro que entrou muito bem, tanto recompondo quanto atacando, sempre dando opção, não se escondendo do jogo, sempre foi uma opção do Santos no segundo tempo. Ele recebe a bola do Gabriel Bom Tempo, ele vai no fundo, e aí ele usa uma das características dele. Porque o Cabadeiro, ele não é esse jogador, não é esse ponta que ele vai se associar tanto, não é esse ponta que ele vai chegar no fundo, vai esperar a aproximação de um jogador que vem de trás, que vai fazer uma tabela, não, o Cabadeiro ele vai para dentro, ele finaliza a jogada, seja tentando fazer um cruzamento, seja tentando finalizar pro gol. E aí ele encontra o Guilherme na segunda trave, o Guilherme entra muito bem atrás das costas de toda a marcação do Cruzeiro, de toda a zaga do Cruzeiro, empata o jogo, faz 1-1. E aí, depois desse gol do Santos, um gol que o Santos mereceu, porque o Santos ele já tinha igualado as ações com o Cruzeiro, vem um lance capital nesse jogo. E aí eu quero preponderar de que essa é a minha opinião, tá, rapaziada? Essa foi a maneira, foi a forma como eu analisei o lance, de como eu vi tudo que ocorreu nesse jogo entre Cruzeiro e Santos. Assim que o Santos faz 1-1, a bola sai, o jogo continua rolando, e aí o Santos vai sair jogando em determinada jogada com o Zé Rafael. O Zé Rafael demora muito para dar um passe. O Zé Rafael tenta encontrar a melhor opção, acaba ficando demais com a bola no pé. O Matheus Pereira vem por trás do Zé Rafael, rouba a bola do Zé Rafael, na minha visão, na minha opinião, e aí vocês podem até discordar de mim nos comentários, mas na minha visão, de forma limpa, o Matheus Pereira ele não faz a falta no Zé Rafael, rouba a bola, serve o Caio Jorge faz o 2-1. E aí, o VAR vai analisar toda essa jogada do segundo gol do Cruzeiro, e eles chegam à conclusão de que o Matheus Pereira fez falta no Zé Rafael. O Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro da partida, ele é chamado na cabine do VAR, analisa o lance e ele anula o gol do Cruzeiro, para mim, mal anulado. Esse gol do Cruzeiro, para mim, foi mal anulado. E o Santos teve todos os méritos de ter vencido a partida, principalmente no segundo tempo, e só no segundo tempo, mas, querendo ou não, e aí nós precisamos ser muito sucintos nas análises que nós fazemos aqui, querendo ou não, essa vitória do Santos ela passou diretamente por essa decisão da arbitragem. Porque eu não sei se o Santos teria força e psicológico suficiente para empatar a partida, tendo tomado o segundo gol logo depois de ter feito o primeiro, porque foi um baque pro time do Santos. Foi um balde de água fria na cabeça de todo o torcedor santista, de todo jogador do Santos, enfim. E eu não sei se o Santos teria força suficiente para empatar a partida e virar a partida. Acabou que o gol ele foi anulado. O Cruzeiro, no segundo tempo, eu percebi que deu uma baixada no seu ímpeto, o Cruzeiro perdeu todo o ímpeto que tinha no primeiro tempo, tinha mais posse de bola, mas já não criava como no primeiro tempo. Na minha visão, pelo que eu vi, o Cruzeiro cansou um pouquinho, o Cruzeiro deixou muitos espaços para o time do Santos, o Cruzeiro se lançou completamente ao campo de ataque e propiciou aquilo que o Santos queria, proporcionou aquilo que o Santos queria, que eram os espaços para os meias do Santos encontrarem os pontas avançando pelos lados, nas costas da marcação do time do Cruzeiro, o Souza avançando muito bem pelo lado esquerdo, perdão, o Mike dando opção pelo lado direito, se associando com o Cabadeiro. Então o Santos encontrou muitos espaços para atacar o time do Cruzeiro no segundo tempo, porque o Cruzeiro proporcionou isso. E as mexidas do Kleber, que o Kleber Xavier fez no intervalo, elas fizeram com que o Santos aproveitasse demais esses espaços. E aqui nós temos que dar a mão à palmatória. O Kleber Xavier ele faz mudanças impopulares, substituições impopulares, que a torcida do Santos torceu o nariz, mas foram substituições que deram certo, rapaziada. Foram substituições que deram certo, porque o Cabadeiro sempre dando opção pelo lado direito, o Zé Rafael no meio campo, apesar de ter errado em alguns lances, ter errado alguns passes, ele deu mais sustentação para o Santos no meio campo. O Santos ele teve mais presença no campo de ataque justamente porque o Zé Rafael ele tem as características que o Rincon não tem. O Zé Rafael ele se apresenta mais ao campo de ataque, o Zé Rafael pisou no campo de ataque, não à toa, como eu citei para vocês.
O Zé Rafael começa construindo a jogada do primeiro gol do Santos, ele ultrapassa a linha que divide o gramado, ele pisa no campo de ataque do Santos. Em outros momentos ele se apresentou para ajudar a construir as jogadas do Santos, chegando de trás, batendo de fora, enfim. O Zé Rafael ele propiciou isso ao Santos. O Tiquinho Soares, que entrou no lugar do Barreal, eu até achei que poderia ser uma mudança que complicaria o Santos, porque nem Tiquinho e nem o Neymar, eles costumam voltar para ajudar na marcação, então eu até achei que o Santos iria ali marcar com 9, marcar com 10, enfim, acabou que tanto o Neymar quanto o Tiquinho se doaram na marcação também. O Tiquinho segurou várias bolas que vinham esticadas lá do brasão, dos zagueiros do Santos, porque o Santos no segundo tempo apostou muito nessa bola ligada ao campo de ataque, então o Tiquinho entrou muito bem. Então as mudanças do Kleber Xavier, rapaziada, elas surtiram efeito. E surtiram tanto efeito que o Santos chegou ao segundo gol. E aqui vem o detalhe desse segundo gol, que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. O Guilherme. Como eu disse para vocês, o Guilherme não acertou nada no primeiro tempo. Teve um lance no primeiro tempo em que o Santos conseguiu furar o bloqueio do Cruzeiro, conseguiu furar a marcação do Cruzeiro, que o Rolheiser ele faz uma boa jogada no meio campo, liga pro Guilherme lá na ponta esquerda e o Guilherme tava no mano a mano, era só ele para dentro do marcador do Cruzeiro. Quando ele chega na bola, ele vai dominar, a bola escapa do domínio dele. Ele dá um toque muito forte e a bola fica com o jogador do Cruzeiro. Então assim, o Guilherme não acertou nada no primeiro tempo. Em compensação, no segundo, o Guilherme ele incorporou o Ronaldinho Gaúcho no segundo gol. Porque o Cruzeiro ataca o time do Santos, um ataque que não dá em nada, a bola fica no brasão e o brasão liga o Guilherme. E o brasão liga o Guilherme com um chute, a bola acaba pegando uma certa altura e o Guilherme faz um domínio no segundo gol do Santos. Um domínio. E assim, não é qualquer jogador que faz aquele tipo de domínio. O Guilherme não é craque, mas não é qualquer jogador que faz aquele tipo de domínio. E o Guilherme ele dá prosseguimento ao lance e espera o time exato na passagem do Cabadeiro pelas costas do Fabrício Bruno. Ele enfia a bola pro Cabadeiro, uma pifada sensacional. O Cabadeiro chega batendo, faz o segundo gol do Santos. E assim, o Guilherme ele é muito 880. Eu até comentei com alguns amigos de que o Guilherme, ou ele é muito 8, como ele foi no primeiro tempo, ou ele é muito 80, como ele foi no segundo. Então, assim, não dá pra saber o que vai acontecer com o Guilherme dentro do jogo, o que o Guilherme ele pode te entregar. Então, eu torci o nariz com a permanência do Guilherme no segundo tempo, no jogo de ontem. Eu tenho certeza que você também torceu o nariz, porque, obviamente, que nós vimos o mesmo jogo, em que o Guilherme não estava acertando nada, mas, querendo ou não, foi uma alteração, entre aspas, alteração do Kleber Xavier que acabou dando resultado. O Guilherme foi o homem do Santos no segundo tempo, fez um gol, deu uma assistência, o Cabadeiro entrou muito bem também, fez um gol, deu uma assistência, então assim, tem o dedo do Kleber Xavier nessa vitória do Santos. Tem o dedo do Kleber Xavier. E assim, eu acho muito difícil que o Santos pense em São Paulo e no que aconteceu ontem. Porque de fato não foi uma atuação novamente, uma atuação coletiva do Santos que fez brilhar os olhos da torcida do Santos. Não foi uma boa atuação coletiva do time do Santos. O Santos deixa muito a desejar coletivamente. Mas foi uma vitória que claramente teve o dedo do Kleber Xavier. Então assim, eu acho muito difícil que continue esse burburinho nos bastidores do Santos de que o Sampaoli vai assumir. Acho muito difícil que o Kleber Xavier seja mandado embora depois do jogo de ontem. Não foi uma atuação esplêndida coletivamente, mas foi uma atuação que teve o dedo do Kleber Xavier. Então assim, vai ser muito difícil mandar o Kleber Xavier embora e eu espero que daqui para frente, assim, caso ele seja mantido, ele tenha tempo para trabalhar, de que ele possa melhorar o time do Santos coletivamente, que o Santos vem deixando muito a desejar. O Santos vem conquistando seus pontos em cima das individualidades dos seus jogadores, mas não é bom você depender só das individualidades. Você precisa primeiro depender de um bom coletivo para as individualidades começarem a aparecer. Porque no dia que as individualidades estiverem mal, o Santos vai perder os seus pontos. Se ontem as individualidades, tanto do Guilherme quanto do Cabadeiro, não estivessem em um bom dia, se tanto o Guilherme quanto o Cabadeiro não estivessem com a sua individualidade afiada, o Santos não teria virado o jogo, o Santos teria perdido do Cruzeiro ontem. Então assim, é muito complicado você depender apenas de individualidades, você precisa depender de um bom coletivo. E aí o Santos vira o jogo para cima do Cruzeiro, no finalzinho do jogo. O Santos, antes de fazer o segundo gol, até teve umas duas boas chances ali, uma com o Souza e outra com o próprio Cabadeiro.
O Santos já poderia ter virado o placar antes mesmo desse segundo gol acontecer. E aí depois o Cruzeiro ele não teve forças para agredir o time do Santos, para criar as suas chances, as suas oportunidades no final do jogo. Ali até teve uma chance com o Kaique Bruno e uma bola erguida nas costas do Mike, em que não deu nada, o Kaique Bruno acabou chutando para fora e o Cruzeiro não teve chances, não conseguiu criar as suas chances, não teve forças para buscar um empate e o Santos saiu do Mineirão com a vitória por 2-1. Uma baita vitória do Santos, uma vitória gigantesca do Santos, gigantesca, gigantesca. E foi como eu falei no início do vídeo, essa vitória ontem sobre o Cruzeiro serviu para lembrar o torcedor santista muito machucado ao longo dos anos, um torcedor santista extremamente desconfiado, um torcedor que é um torcedor magoado de que essa camisa aqui ela ainda tem peso, de que essa camisa aqui ela ainda tem brilho, de que essa camisa aqui ainda tem brilho. E o Santos demonstrou ontem, porque é um dos maiores times do mundo, é um dos maiores clubes do mundo. Todas as probabilidades estavam contra o Santos. O Santos se viu em adversidade dentro do jogo, perdendo para um dos melhores times do campeonato e mesmo assim não se abateu. Foi à luta, peleou e virou o placar para 2-1 e conquistou uma vitória gigante que afasta o Santos cada vez mais das zonas de rebaixamento. O Santos que continua com um jogo a menos, o clássico contra o Palmeiras. O Santos que vai fazer um jogo dentro de casa no Morumbi contra o Vasco. O Morumbi vai estar lotado, a torcida vai incentivar o time do Santos. E é um jogo contra o Vasco, e aí nós vamos fazer um pré-jogo, nós vamos falar sobre esse jogo decorrer da semana, de que o Santos precisa vencer, porque senão essa vitória diante do Cruzeiro no Mineirão ela não vai ter valido de nada. Porque não adianta você ganhar de um super adversário fora de casa e perder de um adversário direto jogando dentro dos seus domínios. Enfim, vamos falar individualmente de cada jogador, rapidamente para a gente fechar o vídeo. Brazão muito bem. Salvou o Santos mais uma vez em diversas oportunidades, fez a defesa do campeonato, na minha opinião. O Brazão ele vem sendo um dos principais, se não o principal jogador do Santos dentro do campeonato. O Mike, eu olho para o Mike jogando e eu dou um suspiro de alívio. Porque eu vejo como é bom você ter um lateral direito no seu time, um lateral direito que apoia muito bem, um lateral direito que defende muito bem, que saiba recompor na parte defensiva, um lateral direito equilibrado. E o Mike é esse jogador. O Mike sempre foi um baita lateral. Ontem fez uma grande partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Sempre foi uma opção para o Santos no lado direito, sempre dando opção para os jogadores que jogavam daquele lado. Sempre foi uma opção para o Santos conversar melhor do lado direito, para o Santos conseguir se associar do lado direito, e foi muito bem na parte defensiva também. Gil e Luizão, é uma zaga que não me passa confiança alguma, é uma zaga que me deixa desconfiado. Mas ontem o Gil e o Luizão, tirando o primeiro gol, eles foram bem na partida, fizeram vários cortes, o Gil foi muito bem, ganhando duelos individuais, o Luizão também. O Luizão ontem, no jogo de ontem, ele foi um jogador inteligente, por quê? Ele entrou numa fria. O Cruzeiro entrou numa fria. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, com o Luan Pérez machucado, ele entrando do nada dentro da partida, começando do nada como titular, é entrar numa fria. E o Luizão, ele foi inteligente porque o Luizão, ele facilitou vários lances. Em vários lances, o Luizão ganha na corrida dos atacantes do Cruzeiro, ele poderia ali ter enfeitado, tentado dar um passe para sair jogando. Não, o Luizão, ele jogava para lateral. Ele fazia o simples, e o simples ontem foi o necessário para o Santos ganhar do Cruzeiro, foi o suficiente para o Santos ganhar do Cruzeiro. E só trazendo um dado do Luizão aqui, o Luizão no jogo de ontem, ele foi o zagueiro com o maior número de interceptações, se eu não me engano. Ah, sim, tá aqui, ó. O Luizão foi líder de cortes, 13, e ações defensivas, 16, na vitória do Santos sobre o Cruzeiro. Então foi uma partida super interessante do Luizão. Eu espero que essa partida sirva para o Luizão se firmar cada vez mais nesse elenco do Santos. O Souza, mais uma vez, muito bem também. O Souza ele vem crescendo na parte defensiva. O Souza ontem, ele passou muita confiança pelo lado esquerdo do Santos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente eu não preciso nem dizer. Sempre dando opção, ultrapassando, indo na linha de fundo. O Souza ontem teve a chance de virar o jogo para o Santos, se ele toca para o meio. O Neymar chegava batendo em uma jogada que o Santos construiu, o Guilherme encontra o Souza passa nas costas da marcação do Cruzeiro e ele tenta, não sei se ele tentou chutar, se ele tentou cruzar, mas de repente se ele tem um pouco mais de calma, se ele para a bola na linha de fundo, se ele toca para trás, o Neymar poderia chegar chapando e ter feito o segundo gol do Santos, mas o Souza foi bem mais uma vez. Rincon deixou a desejar. Eu acho que o Rincon ele não pode ser o primeiro volante do Santos. Eu acho que mesmo se você tem Tomás Rincon e o Zé Rafael mal tecnicamente, eu acho que o Zé Rafael ele precisa ser o titular do Santos.
Porque o Zé Rafael ontem, mesmo tendo errado em alguns lances, ele demonstrou a sua qualidade, principalmente no primeiro gol do Santos. Então acho que o Zé Rafael e o Gabriel Bom Tempo, eles têm que ser a dupla de volante do Santos. O Zé Rafael já desempenhou esse papel de primeiro volante no Palmeiras e foi muito bem. O Abel Ferreira, ele redescobriu o Zé Rafael no elenco do Palmeiras, colocando o Zé Rafael de primeiro volante. Então, para mim, a dupla de volantes do Santos precisa ser Zé Rafael e Bom Tempo. Bom Tempo, mais uma vez, fez um bom jogo. Não acho que tenha sido uma das melhores partidas do Bom Tempo, mas o Bom Tempo sempre dando dinamismo, não se escondendo do jogo, sempre se apresentando, sempre sendo uma opção de passe, ajudando o meia do Santos, seja o Neymar ou o Roleiser, nas ações ofensivas. Então, o Bom Tempo fez um bom jogo, um bom jogo. Não acho que foi a média do Bom Tempo, mas fez um bom jogo. O Neymar não fez um bom jogo na minha visão. Principalmente no primeiro tempo, errando vários lances, errando vários toques, não conseguindo dar prosseguimento às jogadas. No segundo tempo, ele até deu uma melhorada, conseguiu dar sequência em algumas jogadas, a bola chegava no Neymar, ele tocava de primeira, tocava de letra, o jogo do Santos fluía, mas não foi um dos melhores jogos do Neymar, na minha opinião. O Roleiser como meia, que ele sai no intervalo, não funcionou porque os times do Santos estavam encaixotados na marcação. Em vários momentos, um jogador do Santos pegava a bola no campo de ataque, tentava puxar o contra-ataque e ele estava encaixotado pela marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre fazendo uma marcação muito forte com 2, 3 jogadores. Então o Roleiser de meia ontem ele não funcionou. Não única e exclusivamente por culpa dele, mas porque o time do Cruzeiro é um time muito encaixado, principalmente na marcação. Barreal também não funcionou, acabou saindo. E aí veio as modificações do Kleber Xavier. Cabadeiro, não preciso nem dizer, funcionou que é uma beleza. Funcionou que é uma beleza. E aí falar do jogo do Cabadeiro aqui é chovendo molhado. Sempre dando opção, sempre fazendo ultrapassagem, não se escondendo do jogo. Fez um gol, deu uma assistência. O Guilherme, pelo outro lado, fez um péssimo primeiro tempo, mas melhorou a sua produtividade no segundo tempo. E aí eu primeiro tempo ele foi 8, muito 8. No segundo tempo ele foi muito 80. Incorporou o Ronaldinho Gaúcho naquele segundo gol do Santos, naquele domínio que ele fez na pifada que ele deu pro Cabadeiro. Então assim, fica até difícil pedir a saída do Guilherme no time, vendo o que ele fez no jogo de ontem. E porque o Guilherme também ele se doa muito na fase defensiva. O Guilherme sempre volta para ajudar o Santos a recompor. Enfim, fica difícil pedir a saída do Guilherme no time do Santos. Tiquinho Soares entrou bem, segurou várias bolas, correu bastante no campo de ataque do Santos para abrir espaço para os jogadores do Santos que vinham de trás. O Tiquinho, pouco citado no segundo gol, mas ele foi importante no segundo gol do Santos, porque o Tiquinho ele puxa a marcação do meio para a esquerda e ele leva a marcação do Cruzeiro do meio para a esquerda, surge o espaço para o Guilherme fazer a pifada para o Cabadeiro. Então o Tiquinho ontem entrou bem mais uma vez, correu, se doou, enfim, não é aquele Tiquinho dos tempos de Botafogo, enfim, mas é um Tiquinho que se doa e que corre muito em prol do Santos Futebol Clube. Vitória gigantesca do Santos, rapaziada, vitória gigantesca para o Santista colocar um sorriso no rosto de orelha a orelha, uma vitória mais uma vez, volto a repetir, para fazer o torcedor santista lembrar do peso e do brilho dessa camisa que jamais vai deixar de existir, do peso e da camisa desse brilho que jamais vão se apagar. Aliás, Kleber Xavier, esqueci de citar, bem demais no jogo de ontem, nas mexidas que ele fez. O Santos deixou a desejar no seu modelo de jogo, no que o Santos ele queria fazer, principalmente no primeiro tempo. Qual que era a proposta do Santos no primeiro tempo? A gente não sabe. Então, isso também recai sobre o Kleber Xavier. Isso é culpa do Kleber Xavier. De um Santos mal organizado, de um Santos mal taticamente, mais uma vez, de um Santos que não fez um bom jogo coletivo, mas tem todos os méritos do Kleber Xavier pelas mudanças que ele fez, por ter mantido o Guilherme, mesmo ele não fazendo um bom primeiro tempo. O Kleber Xavier ele sai gigantesco desse confronto entre Cruzeiro e Santos. Fechou, rapaziada? Nós voltamos logo mais com mais um vídeo ao decorrer da semana. O Santos só volta a jogar contra o Vasco no domingo, mas a gente vai trocando uma ideia até lá. Fechou? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.